Existe uma dor que não sangra, que não grita, nem deixa cicatriz visível, mas mata algo sagrado dentro da gente. Um espaço de dignidade que pouco a pouco vai se esvaindo. Essa dor tem nome: desrespeito. Talvez você já tenha sentido isso, naquela conversa interrompida no meio da frase, quando sua voz simplesmente desaparece sem ser ouvida. Ou quando suas ideias, tão importantes para você, são jogadas fora como poeira ao vento, como se não valessem nada. Talvez tenha sido naquela bondade que você ofereceu, sem esperar nada em troca, que foi vista como fraqueza. E a resposta: o silêncio. O silêncio, esse vazio, Maquiavel chamaria de erro, não porque você não reagiu, mas porque deu permissão. É como regar uma erva daninha sem perceber, deixando que cresça dentro de você, transformando o desrespeito em parte da sua identidade. Não é apenas sobre ego ferido, é sobre poder. Poder que o mundo te nega, e com ainda mais força, que você mesmo se retira quando deixa o desrespeito se enraizar. Feche os olhos um instante e sinta. Quantas vezes você permitiu que pequenos gestos, quase imperceptíveis, fossem minando a sua presença? Quantas vezes ficou calado quando a voz dentro do seu peito pedia para falar? Essa dor invisível não tem gritos, mas pesa. Pesa na alma, no coração, nas horas silenciosas da noite. Mas por que o silêncio nos domina? Porque crescemos aprendendo a ser gentis, a ceder, a virar a outra face. Há beleza nisso, claro, mas há também um perigo. Um mundo que só respeita a força vê essa gentileza como moeda falsa, invisível e desvalorizada. E quando o respeito que você merece desaparece, a ferida não é no corpo, mas no que você carrega por dentro. O sentimento de não ser reconhecido, não ser visto, não ser importante. Agora, nessa pausa, convido você a caminhar comigo, não para culpar ninguém, nem para buscar uma guerra, mas para entender o que Maquiavel nos ensina sobre poder e respeito. Porque só quando compreendemos esse jogo invisível, podemos aprender a recusar o desrespeito antes que ele tome conta. E isso, meu amigo, é o começo da verdadeira liberdade. Maquiavel escreveu para pessoas que enfrentam desafios reais, não para aqueles que vivem no ideal. Ele percebeu que ser bom não basta para sobreviver. Muitas vezes, as pessoas que agem com bondade são prejudicadas não por falta de caráter, mas por não entenderem como o poder funciona. Ele destacou que, em algumas situações, é mais seguro ser respeitado pelo medo do que pelo afeto. Isso não quer dizer que você deve ser cruel, mas sim que precisa ter uma postura forte que ninguém possa ignorar. O medo de que ele fala não é violência física, é a força de ter limites claros e firmes. É mostrar que você sabe até onde pode ir e que não aceitará ultrapassagens. Essa força faz as pessoas pensarem duas vezes antes de agir contra você. Se você não deixar claro que tem esses limites, outros vão tentar passar por cima sem nem perceber. A ausência dessa linha firme convida ao desrespeito porque a maioria age buscando vantagem. No cotidiano, isso significa que o respeito não é algo que vem automaticamente. Ele depende do que você demonstra para os outros. Se você permite que façam o que quiserem com seu tempo, sua palavra e seu espaço, está mostrando que não tem controle sobre eles. Maquiavel entende que, para ser reconhecido, é preciso agir com firmeza, mesmo que isso não agrade a todos. A firmeza não é uma agressão, mas uma proteção necessária. Ter essa presença inegável exige conhecer seu valor e se posicionar sem pedir permissão. É estabelecer regras claras para o que você aceita e não aceita, e agir sempre com consistência. As pessoas ao seu redor começam a entender o que é possível e o que não é, e ajustam o comportamento de acordo. Não é questão de dominar ou controlar, mas de preservar seu espaço. Essa postura fortalece o seu lugar no mundo, porque mostra que você não está disponível para abusos. É uma defesa que previne problemas antes que eles surjam, evitando conflitos desnecessários. Além disso, ter limites firmes facilita o relacionamento, pois deixa claro como espera ser tratado. Quando você não cede, não deixa brechas para que as pessoas tirem proveito da sua boa vontade. Esse aprendizado é importante para quem sente que, apesar de se esforçar, continua sendo ignorado ou desvalorizado. A boa intenção sozinha não cria respeito. É preciso demonstrar força de caráter para garantir que suas ações sejam levadas a sério. Assim, se protege de ser pisado e mantém a dignidade em situações difíceis. O respeito que as pessoas demonstram por você começa pela forma como você se apresenta e se posiciona nas situações. Não se trata apenas de aparência física, mas de postura diante das decisões, das conversas e dos conflitos. Quando alguém mantém o corpo firme, olha nos olhos
olhos e fala de forma clara, transmite autoconfiança. Quando demonstra hesitação, voz fraca ou gestos inseguros, transmite que pode ser ignorado sem consequências. Essa leitura acontece em segundos, muitas vezes sem que o outro perceba que está julgando. Na prática, pequenas atitudes determinam esse reflexo. Chegar no horário marcado para um compromisso mostra que você valoriza seu tempo e o tempo do outro. Interromper alguém apenas para impor sua opinião sem necessidade comunica arrogância, mas ouvir com atenção e responder com precisão transmite equilíbrio e firmeza. Pessoas tendem a tratar com mais cuidado quem apresenta limites claros e consistentes, pois isso sinaliza que a relação terá regras. O desrespeito raramente começa de forma aberta. Muitas vezes ele surge em detalhes quase imperceptíveis. Uma sugestão sua ignorada, um comentário depreciativo disfarçado de brincadeira ou decisões tomadas sem consultar você. O problema é que, quando não reagimos de forma assertiva, reforçamos a ideia de que essas condutas são aceitáveis. Essa falta de reação funciona como uma autorização silenciosa para que a pessoa repita ou amplie o comportamento. A psicologia social mostra que, em interações humanas, a resposta inicial define boa parte do padrão futuro. Se logo no começo você demonstra que certas atitudes não serão aceitas, o outro tende a se ajustar. Caso contrário, ele testará até onde pode ir. Não é sobre confrontar com agressividade, mas sobre deixar claro, com palavras e ações, qual é o limite. Existem técnicas práticas para isso. Uma delas é a resposta espelhada. Ao perceber um comentário desrespeitoso, repita a frase do outro com calma e pergunte o que ele quis dizer. Isso força a pessoa a refletir e, muitas vezes, recuar. Outra é a posição de base, que consiste em manter tom de voz estável, contato visual e corpo voltado para a pessoa enquanto expõe seu ponto de vista. Esses sinais não verbais têm impacto tão grande quanto as palavras. Outro fator importante é consistência. Se você reage firmemente em um dia e cede no outro, transmite instabilidade, e isso incentiva testes constantes. Já uma postura previsível e coerente cria um campo de respeito mais sólido, pois os outros sabem o que esperar. Maquiavelli observou que, no jogo de poder, quem estabelece os limites logo no início preserva a autoridade sem precisar recorrer a medidas extremas. Essa lógica se aplica também no dia a dia comum. Pequenas ações, repetidas de forma consistente, moldam como os outros se comportam diante de você e determinam a quantidade de consideração que receberá. Existem dois caminhos para lidar com o desrespeito: o da força e o da estratégia. Ambos funcionam, mas cada um serve para um tipo de situação. O erro de muitas pessoas é usar só um deles. Quando só age com força, você se torna previsível e fácil de enfrentar. Quando só usa estratégia, corre o risco de parecer frágil. A combinação dos dois é o que impede abusos. Ser leão significa mostrar que você tem limites claros e que não aceita ultrapassagens. Isso não é fazer escândalo ou reagir por impulso, e sim demonstrar firmeza no momento certo. Um exemplo simples: se alguém tenta impor uma tarefa injusta, você deixa claro que não vai assumir aquilo, sem alterar o tom, mas com uma postura que transmita certeza. A firmeza é percebida mesmo sem levantar a voz. Ser raposa é perceber os sinais antes que virem problemas maiores. É identificar quando uma frase esconde uma intenção hostil, ou quando um gesto é usado para diminuir sua autoridade. Pessoas estratégicas observam padrões. Quem tenta provocar, quando fazem isso e em quais contextos. Com essa leitura, você decide se vale agir de imediato ou se é melhor preparar uma resposta que feche a porta para novas tentativas. Um detalhe que quase ninguém considera é o controle de exposição. Quanto menos alguém sabe sobre sua vida, menos armas essa pessoa terá contra você. Isso não significa mentir ou se afastar de todos, mas selecionar com cuidado as informações que compartilha. Quanto mais previsível você for, mais fácil será para outros explorarem suas reações. Outro ponto importante é o uso do tempo. Em situações de tensão, reagir rápido nem sempre é a melhor escolha. Quando você espera o momento certo, a ação se torna mais eficiente e menos desgastante. Esse espaço de tempo permite que o outro perceba que você não está agindo por emoção, mas por decisão. Há também a questão do posicionamento físico. Em encontros ou reuniões, escolher onde sentar ou se posicionar altera a forma como os outros percebem sua autoridade. Estudos mostram que quem se coloca em locais centrais ou com visão ampla da sala transmite mais controle. Pequenas mudanças
mudanças como essa reduzem a chance de desrespeito, pois reforçam sua presença antes mesmo de qualquer palavra. Por fim, manter coerência entre ações e palavras é fundamental. Se você diz que não aceita algo, mas depois tolera, perde credibilidade. Autoridade não se constrói com frases prontas, e sim com consistência. Quando a pessoa percebe que seu comportamento segue um padrão firme, ela pensa 2 vezes antes de tentar ultrapassar seus limites. Força sem estratégia é desgaste. Estratégia sem força é fragilidade. O equilíbrio entre os dois é o que mantém o respeito ativo e constante. O silêncio estratégico é uma decisão calculada, usada para mudar a postura de quem tenta desrespeitar. Ele não é passividade nem fuga. É uma pausa que obriga o outro a lidar com a ausência da sua atenção e da sua energia. Pessoas acostumadas a impor sua vontade por pressão ou provocação dependem de reações imediatas. Quando essas respostas não vêm, elas perdem a base do controle que tentam exercer. Para aplicar essa técnica, o primeiro passo é controlar a própria impulsividade. Antes de responder a uma provocação, conte mentalmente até 5. Respire devagar e avalie se vale a pena gastar energia. Se não houver ganho real para você, escolha não reagir. Essa escolha cria um efeito de contenção. O outro percebe que não pode manipular você pelo emocional. Outro ponto importante é definir limites físicos e sociais. Se alguém usa o desrespeito como forma de se afirmar, evite oferecer espaço para que isso continue. Interrompa interações desnecessárias, reduza contatos e, quando for inevitável estar no mesmo ambiente, mantenha postura neutra. Esse comportamento envia um sinal claro. Sua atenção é seletiva e precisa ser conquistada por atitudes respeitosas. Há também um fator psicológico relevante. O cérebro humano interpreta a falta de resposta como incerteza. Quem age com agressividade costuma esperar resistência imediata. Quando não a encontra, começa a questionar a própria eficácia. Isso gera desgaste emocional no agressor e, ao longo do tempo, pode levar à desistência de atacar. Um erro comum é confundir o silêncio estratégico com afastamento definitivo. Na prática, ele funciona melhor quando combinado com ações firmes e visíveis em outros momentos. Se você corta uma conversa ofensiva hoje, mas amanhã mantém uma postura produtiva e segura em outras situações, reforça a ideia de que sua ausência de reação não é fraqueza, mas escolha consciente. Outra aplicação eficaz é em negociações ou discussões de interesse. Após expor sua posição, evite preencher o espaço com justificativas longas. Aguarde a resposta do outro. O desconforto criado por essa pausa costuma levar a concessões, porque a maioria das pessoas não suporta longos períodos sem interação. Essa é uma técnica usada até por diplomatas e líderes militares. Para que funcione, o silêncio precisa vir acompanhado de consistência. Se em um dia você ignora provocações e no outro reage com irritação, o efeito se perde. O valor dessa estratégia está na previsibilidade. O outro aprende que não adianta tentar abalar seu controle emocional. Usar o silêncio dessa forma é, na verdade, economizar energia e manter o foco no que realmente importa. Quem domina essa habilidade reduz conflitos desnecessários, preserva a própria imagem e cria um campo de respeito que não precisa ser exigido. Ele se impõe pela conduta. Romper o hábito de aceitar desrespeito exige mais do que coragem, exige método. Muitos imaginam que é apenas ser mais duro, mas essa ideia está incompleta. O primeiro passo é definir limites claros e mantê-los de forma consistente, mesmo quando há risco de perder vantagens imediatas. Pessoas sem limites definidos acabam cedendo aos poucos, permitindo pequenas invasões que, com o tempo, viram padrão. Maquiavel observava que o valor de um indivíduo não está apenas em suas qualidades, mas na percepção que os outros têm dele. Essa percepção é moldada pelas ações repetidas. Se na prática você nunca reage a pequenas faltas de consideração, o entorno passa a entender que você aceita esse tratamento. Para quebrar esse ciclo, é preciso agir já na primeira ocorrência. Isso não significa reagir de forma exagerada, mas agir de forma proporcional e firme, demonstrando que aquilo não se repete. Outro ponto pouco falado é a importância de controlar o acesso à sua atenção. Quando qualquer pessoa pode interromper, exigir ou manipular seu tempo, você perde posição de força. Grandes líderes da história aplicavam um princípio simples: criar barreiras para que o contato fosse limitado e com propósito. No dia a dia, isso pode ser traduzido como
responder no seu tempo, organizar prioridades e não se envolver em conversas que não agregam nada concreto. A dignidade também depende de manter a coerência entre discurso e ação. Muitas pessoas falam que não aceitam ser desrespeitadas, mas agem de forma contrária quando há um benefício emocional ou material envolvido. Essa incoerência enfraquece a imagem. Quando suas ações confirmam suas palavras repetidamente, os outros começam a calcular melhor antes de cruzar seus limites. Existe ainda um fator pouco explorado: a autossuficiência emocional. Pessoas que dependem constantemente de aprovação ou companhia tendem a aceitar situações ruins para não ficarem sozinhas. A partir do momento em que você desenvolve a capacidade de ficar bem na própria presença, a pressão externa perde força. Você passa a escolher quem mantém por perto com base em critérios reais, e não por necessidade. Manter respeito próprio não é um ato isolado, é um conjunto de decisões acumuladas. Isso inclui evitar se explicar demais, não tentar convencer quem já decidiu não valorizar você e não se colocar em posições onde o tratamento justo depende da boa vontade alheia. Maquiavelli apontaria que, no jogo social, o reconhecimento vem quando se percebe que tratá-lo bem é a única forma de manter contato ou parceria. Quando você controla acesso, mantém coerência, reage na medida certa e reduz dependências emocionais, o ciclo de abuso é quebrado. Nesse ponto, sua presença se torna um espaço onde qualquer interação precisa ser medida e respeitosa, porque você já demonstrou, de forma prática, que não negocia sua dignidade. A reação mais eficiente contra quem te desrespeita não é mostrar raiva, é mudar o acesso que essa pessoa tem à sua vida. Retirada não é covardia, é gestão de recursos. Seu tempo, energia e atenção são limitados. Ao direcionar esses recursos para quem realmente agrega, você impede que pessoas destrutivas continuem se beneficiando. Na prática, isso significa cortar benefícios que antes eram dados sem pensar. Se você sempre ofereceu ajuda imediata, comece a estabelecer prazos. Se respondia mensagens instantaneamente, dê prioridade a quem mantém trocas equilibradas. Essa mudança não precisa ser anunciada. O efeito se dá pelo comportamento consistente e não por explicações. Existe um princípio pouco discutido nas relações humanas. Quem se acostuma com privilégios não reconhecidos tende a transformá-los em direitos imaginários. Quando você mantém certos gestos de forma contínua, sem definir limites, a outra pessoa passa a esperar isso como obrigação. Ao retirar essa facilidade, a primeira reação costuma ser resistência ou tentativa de manipulação para restaurar o antigo padrão. A chave é resistir a esse impulso e manter o novo formato, até que a pessoa se ajuste ou se afaste sozinha. Maquiavelli já analisava que poder não é apenas impor, mas controlar o que é oferecido. No convívio pessoal, isso significa entender que cada sim dado fora de hora reduz sua posição. A estratégia é medir cada concessão, transformando gestos em escolhas conscientes e não em reflexos automáticos. Outro ponto importante é reduzir a previsibilidade. Pessoas manipuladoras se aproveitam de rotinas emocionais estáveis para prever e explorar suas reações. Alterar pequenas respostas, como mudar o tom, o momento de falar ou a forma de agir, quebra essa leitura. Isso não só protege você, como também cria uma barreira natural contra futuras tentativas de exploração. Há também um efeito psicológico documentado. Quando alguém perde acesso a algo que considerava garantido, começa a atribuir mais valor a esse recurso. Ao reconfigurar a forma como os outros interagem com você, o respeito tende a aumentar, não porque você exige, mas porque o custo de te perder fica mais claro. Esse processo exige constância. Não adianta mudar por uma semana e depois ceder diante de pressão. O reconhecimento duradouro só vem quando a nova postura se torna parte natural do seu comportamento. Assim, você estabelece um padrão de convivência em que não precisa se desgastar para manter respeito. Ele passa a ser o único caminho viável para quem quiser permanecer próximo. Recuperar o respeito começa quando você define o que quer e age conforme esse critério, sem depender do olhar dos outros. E isso exige 3 atitudes pouco mencionadas, mas transformadoras: reafirmar seus valores, implementar ações consistentes e reconhecer sua própria evolução, sem comparação externa. Primeiro ponto: saber quais princípios guiam sua vida, como dignidade, justiça ou educação, e alinhar suas escolhas a eles. Quando suas ações refletem o que realmente importa, fica claro para as pessoas ao redor o que é aceitável e o que não é. Isso reduz a chance de ser tratado de forma desrespeitosa
poderosa, porque sua postura já está guiada por algo muito além das reações momentâneas. Segundo ponto, aplicar passos firmes e repetidos. Todo dia, você pode escolher recusar uma conversa que reduz seu valor, interromper um comportamento que te diminui ou ajustar quem convive com você. Essas pequenas decisões, quando acumuladas, mudam como você se apresenta e como os outros te consideram. O poder está nessa continuidade. Não é um gesto isolado, mas a soma de práticas que refletem respeito próprio. Terceiro ponto, valorizar o que você conquistou. Muitas vezes, mantemos atitudes passadas de submissão por não perceber que já resistimos, já nos elevamos. Notar como você resistiu a ignorâncias e manteve integridade faz diferença. Isso fortalece o senso de dignidade sem depender da opinião dos outros. Um método simples e pouco usado é o registro de avanços diários. Ao final de cada dia, anote uma ação que reflete seu valor. Pode ser algo pequeno, como recusar algo que feria seus princípios. Repetir esse registro traz clareza e realismo sobre sua jornada. Isso ajuda a perceber progresso, e a resposta dos outros se ajusta a essa nova configuração. Outra técnica eficaz é praticar comunicação com firmeza respeitosa. Quando precisar dizer não, diga com voz serena, olhando nos olhos, baseado nos seus valores. Isso evita quebra de energia, porque não dá abertura para desculpas ou contradições. A consistência entre o que você diz e como você age gera respeito sem confronto. Há também um efeito psicológico conhecido. Quanto mais você se vê como alguém que cuida de si, mais se comporta de forma condizente com isso. Isso muda as interações sem que você precise mudar a postura, apenas por quem você escolhe ser, e o mundo, sem perceber, se ajusta. Finalmente, reconhecer conquistas fortalece o próximo passo. Celebrar internamente uma atitude correta, mesmo que não tenha sido notada, aumenta a clareza sobre quem você é. Isso reduz a necessidade de explicações externas e permite viver com mais serenidade e presença. Esse conjunto de práticas, alinhar escolhas ao seu valor, reforçar esse padrão com consistência e reconhecer o próprio avanço, constrói uma base sólida de respeito. Sua presença deixa de depender do olhar alheio e passa a ser reconhecida pelo modo como você vive, passo a passo, com coerência e firmeza.